Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fett, eu sou aqui da Cedro Jurídico e esse é o único canal e perfil onde você encontra questões comentadas e também videoaulas para sua preparação para concursos públicos e também para o exame de ordem. E o tema dessa aula é o tema da citação no processo civil. É um tema com enorme relevância prática e também muito exigido nas provas, especialmente pela grande quantidade de artigos que possui no Código de Processo. E a gente vai explicar então essencialmente os artigos 238 a 259 do Código de Processo Civil. E quando a gente fala de citação, a gente está falando de uma forma de comunicação por meio de atos processuais. Quando a gente fala de comunicação por atos processuais, a gente tem que entender que essa comunicação ela pode ser entre órgãos do próprio Poder Judiciário ou ela pode ser uma comunicação feita por um órgão do Poder Judiciário, por um magistrado, por um juiz, para uma parte ou para um terceiro. Para uma pessoa, essencialmente para uma pessoa, que pode ser natural, física ou uma pessoa jurídica. E a citação, ele é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para participar de uma relação processual que então, com a convocação dessa pessoa, passa a ser triangularizada, ou seja, passa a ser entre um autor, o juiz e o réu, ou entre o interessado e o Estado juiz e o juiz. E é justamente sobre isso que eu quero começar explicando. O artigo 238 do CPC, ele inova em relação ao Código Antigo e ele fala que a citação, ela chama, como eu disse, o réu, o interessado ou o executado. Quando o Código utiliza a expressão interessado, ele está acrescentando a expressão interessado ao lado do réu e do executado, porque ele quer incluir também não só as hipóteses de jurisdição contenciosa, litigiosa, em que há uma lide e na qual contendem, ou seja, na qual há uma discussão, uma briga por um direito entre autor e réu, mas também acrescentar as hipóteses de jurisdição voluntária. Ela é uma providência administrativa que fica a cargo do Estado juiz, que fica a cargo do juiz que vai deferir ela ou não. O exemplo mais típico são o dos alvarás, como um alvará que é deferido para uma pessoa para que ela possa, para os pais, por exemplo, para que esses pais possam colocar um imóvel no nome de uma criança. É uma autorização judicial, uma medida tipicamente administrativa que fica por conta de expressa previsão legal a cargo do juiz. E por isso que é o interessado e não uma parte que contende, que briga no processo judicial. E a citação, como eu disse, ela chama tanto o réu quanto o executado, quanto o interessado. E a citação, conforme o artigo 239 do Código de Processo, ela acaba sendo um pressuposto processual de validade da própria relação processual, sem o qual o processo será nulo, será inválido. Embora parte da doutrina, como por exemplo o professor Marcos Vinícius, entenda que seja um pressuposto processual de eficácia, porque sem ele nem a própria relação processual, como eu disse, seja uma relação triangularizada entre autor, juiz e réu, seja uma relação entre o interessado e o Estado juiz, uma relação linear, por assim dizer, sem a citação, essa relação não vai existir, e por isso seria um pressuposto processual de eficácia da relação processual e não de validade. A citação ela tem uma finalidade, que é chamar o réu, o executado interessado, para compor a relação processual, como a gente disse, e dar a primeira oportunidade para que ele se defenda, se manifeste e se defenda sobre aquilo que está sendo tratado naquele processo. A citação ela é um ato processual e, como todo ato processual, ela faz parte de um procedimento que é voltado para uma finalidade. Aqui no caso do processo como um todo, no processo de conhecimento, é a obtenção de uma sentença de mérito. A citação em si ela é um ato processual fundamental e, por ser fundamental, ela tem requisitos na lei. Se a citação, então, ela for praticada sem esses requisitos, ela pode ser nula. E se ela for nula, ela vai trazer a nulidade, ela vai nulificar todos os atos processuais subsequentes. E também porque é um dos atos mais importantes do processo, que é o ato pelo qual o réu, executado ou interessado são chamados, e por ser também um dos primeiros atos processuais, ela tem uma importância enorme, porque, como eu disse, se ela for nula, se ela for nulificada, todos os atos subsequentes também o serão. E a grande questão é que, quando a gente fala em ato processual, a gente tem que tratar do princípio da instrumentalidade das formas. Como eu disse, um ato processual é sempre ligado a uma finalidade e sempre ligado a uma forma. Só que, se esse ato processual ele for praticado com uma outra forma, sem observar os requisitos previstos na lei, e ainda assim atingir a sua finalidade, embora esse ato ele tenha uma forma incorreta, ele, por ter atingido a finalidade, vai ser um ato processual válido. Porque importa mais a finalidade do ato do que a sua forma. A forma ela nunca vai ser um fim em si mesmo.
ela não vai ter uma finalidade por si própria, ela tem que cumprir uma finalidade, e se for atingida essa finalidade, tá tudo bem, o ato vai ser válido e o processo também vai ser válido. Tanto é que o artigo 239, parágrafo 1º do CPC, ele vai dizer que o comparecimento espontâneo daquele que está sendo citado, por exemplo, o réu, se ele comparecer espontaneamente, a nulidade ou a falta da citação vai ser suprida, porque a própria finalidade da citação foi atingida, que é chamar essa pessoa para o processo e dar a ela a oportunidade de se defender. Tanto que esse artigo 239, parágrafo 1º, ele continua e ele fala que a partir desse momento em que acontece o comparecimento espontâneo é que o réu vai ter o início do prazo para contestar e o executado vai ter o início do prazo para apresentar os seus embargos à execução. Outra questão que a gente tem que tratar é a pessoa que recebe efetivamente a citação, porque a gente tem que entender que no processo civil existem essencialmente duas formas de citação, a citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela que é feita na própria pessoa do réu, executado ou interessado, ou na pessoa do seu representante legal, se o citando for uma pessoa incapaz. Já a citação indireta é aquela que é feita na pessoa de um terceiro, que por lei ou por contrato tem poderes para receber essa citação. O artigo 242 do CPC ele vai trazer para a gente que a regra no processo civil é que a citação ela seja direta, ou seja, se tratar de uma pessoa maior e capaz, a citação ela vai ser feita na própria pessoa maior e capaz, na própria pessoa do citando. Caso se trate de uma pessoa jurídica ou de um incapaz, a citação ela é feita para o seu representante legal. E quando a gente fala de incapaz, a gente tem que distinguir duas situações diferentes. Os absolutamente incapazes, eles são citados na pessoa exclusiva do seu representante legal. Por exemplo, o menor de 18 anos, que atualmente é o único absolutamente incapaz no ordenamento jurídico brasileiro, vai ser citado, por exemplo, nas pessoas de seus pais ou um de seus pais. Já os relativamente incapazes, eles são citados na pessoa do seu representante legal, e a doutrina fala aqui que os relativamente incapazes eles também devem ser citados, justamente porque eles têm uma incapacidade civil relativa. E a doutrina chama isso de citação bifronte, porque ela é realizada em duas frentes. Ela é realizada tanto ao representante legal quanto ao relativamente incapaz. Por exemplo, a pessoa que tem entre 16 e 18 anos. Então, se você chegar a ouvir a expressão citação bifronte, você vai saber o que é. A pessoa jurídica, quando a gente fala da pessoa jurídica, a gente explicou que ela é feita, a citação é feita sempre ao seu representante legal. E o representante legal ele é sempre mencionado no ato constitutivo da pessoa jurídica, no seu contrato social, ou no seu estatuto, ou em um documento posterior, uma ata de assembleia, por exemplo, que designe, que indique quem que é o representante legal da pessoa jurídica. Na omissão da designação de quem é o representante legal da pessoa jurídica, os diretores da pessoa jurídica, ainda que sejam diretores de fato, gerentes de fato, pessoas que exerçam a função de comando de maneira informal, esses serão os responsáveis pela citação. Já a pessoa jurídica de direito público, ela é citada sempre na pessoa do órgão de advocacia pública responsável por sua representação criminal. São essencialmente as procuradorias, e a gente pode falar de uma infinidade de procuradorias, como as procuradorias municipais, estaduais, das autarquias, de toda a estrutura administrativa pública que vai ter um órgão de representação judicial. A citação vai ser feita a esses órgãos de representação judicial. A gente falou também que na citação indireta, é justamente a situação em que a lei ou o contrato atribui a um terceiro a capacidade, os poderes para receber a citação. E quando a gente fala poderes para receber a citação, o que pode inclusive incluir o próprio advogado que tem uma representação por mandato, por procuração para representar uma pessoa, esse terceiro que por contrato ele recebe a citação, ele tem que ter justamente poderes específicos para receber a citação. Então significa que esse representante ele não basta que ele tenha um poder genérico de representação, ele vai ter que ter um poder específico para receber a citação. O código traz ainda algumas outras questões para a gente sobre a quem a citação é realizada. O código vai falar que o ausente ele vai ser citado sempre na pessoa do seu procurador, do seu mandatário, do seu administrador, do seu preposto ou do seu gerente. Aqui é uma situação um pouco mais atípica de se imaginar em relação a pessoas físicas, mas é o que o código traz.
Já a pessoa jurídica, como eu disse, ela pode ser citada naquela pessoa que aparentemente exerce a função de gerência, a função de diretoria. E é essencialmente, a doutrina explica, aquele que não nega essa qualidade. Se o oficial de justiça, por exemplo, chegar para realizar a citação e exista alguém que aparentemente comande aquela pessoa jurídica, esse vai ser o destinatário da citação, desde que ele não negue essa qualidade de forma expressa. É a lição da doutrina. Agora, eu disse que a pessoa jurídica ela tem que ser citada na pessoa daquele que tem poderes estatutários para receber a citação. É uma questão um pouco complexa de ser verificada na prática por um oficial de justiça ou pelo carteiro que for entregar lá a carta de citação ou o mandado de citação, mas o código, para resolver essa situação, para facilitar essa situação, ele permite, pelo artigo 248, parágrafo 2º, que a citação ela seja entregue por aquele que controle a correspondência ou trabalhe na controladoria de acesso, ou seja, desde que o oficial de justiça ou o carteiro ele entregue a citação para o porteiro da empresa, isso vai estar valendo porque vai se presumir por lei de que essa citação ela chegou ao seu destinatário e que essa citação ela foi realizada de forma válida e eficaz. A segunda observação que a gente faz é que quando a gente trata da citação por carta, e a gente vai tratar das formas de citação um pouquinho adiante, a citação por carta feita à pessoa física, ela tem que ser, em regra, destinada à própria pessoa física, à própria pessoa natural. Então, se a citação é para citar o João da Silva, é o próprio João da Silva que tem que assinar o aviso de recebimento, a parte registrada da carta que comprova que a citação foi realizada. Agora, aqui vale também a mesma observação que a gente fez agora há pouco em relação ao princípio da instrumentalidade das formas. Porque se essa citação ela for assinada, essa citação por carta, ela for assinada por uma outra pessoa e ainda assim cumprir a sua finalidade de informar ao réu executado interessado de que existe uma ação judicial da qual ele tem que participar e ele ainda tiver o tempo correto, receber isso a tempo de se manifestar e se defender, a citação vai ter cumprido a sua finalidade e não vai ser necessário refazer. A gente explicou a possibilidade da citação ser feita à pessoa jurídica diretamente ao porteiro que cuide da pessoa jurídica, mas o parágrafo 4º desse mesmo artigo 248, ele trouxe essa possibilidade de forma um pouco mais ampla. Esse parágrafo, na verdade, ele vai explicar que nos condomínios edilícios, ou seja, nos prédios condominiais, por assim dizer, e nos loteamentos em que hajam uma controladoria de acesso, vai ser possível que a citação seja feita ao funcionário, à pessoa responsável pelaquela portaria, por aquela controladoria de acesso, e assim vai se presumir de que a citação vai ser válida. O código ele ainda permite que essa pessoa, o porteiro, vamos tratar assim, ele recuse a citação desde que ele declare expressamente, por escrito e sob as penas da lei de que aquela pessoa que está sendo citada naquele local ali não reside. Então aqui é uma responsabilidade muito grande para a pessoa que vai negar, para o porteiro que negar a existência do citando naquele local, dizer, por exemplo, que aquela pessoa não mora ali, ou que não se encontra, ou de que reside em outro local. E o porteiro que negar essa qualidade vai ter que fazer isso sob as penas da lei e também por escrito e de forma expressa. Outra questão que a gente tem que tratar é o local de realização da citação. E o artigo 243 do Código de Processo Civil ele vai dizer para a gente que, em regra, a citação pode ser realizada em qualquer lugar em que esteja o réu executado ou interessado. O parágrafo único ele vai permitir ainda que o militar que esteja na ativa, em serviço militar ativo, ele possa ser citado na unidade em que ele servir, desde que ele não seja encontrado ou não se conheça a sua residência. Agora, se a regra é que a citação ela possa ser realizada em qualquer lugar, o artigo 244 do Código de Processo Civil ele vai trazer exceções à citação ao local de realização da citação. Esse artigo ele vai dizer que não é possível realizar a citação de quem esteja participando de um culto religioso, do cônjuge do companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo afim, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, ou seja, o colateral até segundo grau, os irmãos, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então é uma questão para ficar mais fácil, havendo o falecimento de uma pessoa, o seu cônjuge, qualquer parente em linha reta ou os parentes colaterais até o segundo grau, essencialmente os irmãos, não podem ser citados no dia do falecimento do morto, e fica até meio pleonástico, mas no dia do falecimento da pessoa e nos 7 dias seguintes. Também não é possível citar os noivos nos 3 primeiros dias após o casamento e também não é possível citar o doente enquanto for grave o seu estado.
Ok? Aqui a lei não está dizendo que qualquer pessoa que esteja doente não possa ser citada. O doente ele pode ser citado, exceto enquanto for grave o seu estado. Uma pessoa que esteja em uma situação delicada de saúde, então, portanto, não pode ser citada enquanto durar o seu estado. Uma outra questão que o Código traz, no artigo 245, é a citação do réu executado interessado que seja mentalmente incapaz. O artigo 245 ele traz todo um procedimento que é o seguinte: o oficial de justiça, se ele for realizar a citação e constatar que o citando ele for mentalmente incapaz, ele tem que relatar isso na sua certidão, ele devolve isso para o processo, o juiz analisando a certidão, o código diz que ele nomeia um médico que apresenta um laudo em até 5 dias, atestando a incapacidade por uma questão mental, por uma questão psicológica, psiquiátrica, melhor dizendo, de que o citando não pode receber essa citação. Sendo que o código diz que a família do citando pode apresentar um laudo próprio que comprove essa situação, e aí essa apresentação de um laudo próprio pela família, um laudo médico próprio pela família, vai dispensar esse procedimento do juiz nomear um médico para fazer o laudo psiquiátrico, o laudo mental, como o código chama. Só que, constatando a incapacidade do citando, o código fala que o juiz ele vai ter que nomear um curador especial que vai atuar, justamente um curador especial, porque ele vai atuar exclusivamente no processo, na defesa dos interesses do citando. Agora, qual que é a grande questão aqui em relação a esse artigo 245? É que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, numa sigla, ele alterou o Código Civil e trouxe a regra de que a questão mental ela não traz mais a incapacidade, conforme a gente pode ler dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, dessa forma, o artigo 245 ele acabaria meio que perdendo sentido e talvez até tendo uma revogação tácita, porque se a questão mental não traz mais a incapacidade civil, esse procedimento todo do artigo 245 perderia objeto e a citação poderia ser realizada diretamente à pessoa. Parte da doutrina de processo civil, a doutrina processualista, ainda assim reconhece, contudo, que esse artigo 245 está válido, ele não foi revogado de maneira tácita, e ele continua e deve ser aplicado porque é uma norma de proteção do incapaz. O incapaz ele não seria capaz de compreender o que está acontecendo, qual que é a finalidade da citação e quais são as consequências dessa citação, as consequências para a sua própria vida. Então esse procedimento de nomeação de um curador especial, aqui conforme a regra do 245, ela continuaria válida e continuaria tendo a sua aplicação perfeita sem qualquer tipo de revogação pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo seguinte, o 246, ele vai tratar das espécies de citação. Eu já dei aqui alguns exemplos de citação por correio por mandado, mas por oficial de justiça, quando eu falo mandado, mas o 246 ele vai dizer que as espécies de citação são a citação por correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria quando o citando comparecer em cartório, por edital ou por meio eletrônico. E aqui a gente tem que entrar em mais uma classificação doutrinária, que é a de citação ficta e a citação real. Começando pelo fim, que fica mais fácil entender, a citação ficta é aquela citação por edital ou por mandado por oficial de justiça quando for feita por hora certa. A gente vai explicar isso tudo para vocês. E as demais citações são citações reais. A importância dessa classificação é porque na citação ficta em que haja um réu revel, na citação por edital ou por hora certa em que haja um réu revel, novamente o código manda a nomeação de um curador especial, que vai ser a pessoa que vai tratar dos interesses do citando nesse processo, defendendo ali judicialmente os seus interesses, porque essa pessoa é revel e não compareceu pessoalmente para integrar a relação processual. Aqui vale também uma pequena explicação, porque eu falei do curador especial, acabei não explicando muito bem a sua finalidade. A questão é a seguinte, como eu disse, a citação ela é feita para chamar uma pessoa, ou citando, para participar de uma relação processual. Só que eventualmente essa pessoa não vai ser encontrada por uma série de razões. Quando isso acontecer, o processo não pode ficar esperando que essa pessoa apareça para que ela venha participar do processo e aí o processo tenha prosseguimento até a sentença. Quando a gente fala do processo de conhecimento, ou esperando o executado para que a obrigação seja satisfeita se a gente falar de um processo de execução. A grande questão é que, nesse caso, o código traz um procedimento que é o do curador especial, e o curador especial ele vai ter a função, a finalidade de defender os interesses desse citando que foi ausente, que é ausente, e defender os seus interesses no processo.
Mas tirando então a questão da citação feita pelo escrivão ou chefe de secretaria quando a pessoa comparece no cartório e aí ele é citado pelo escrivão ou chefe de secretaria, que essa é autoexplicativa, a gente vai explicar as outras hipóteses de citação, a começar pela citação pelo correio. A citação pelo correio ela é a forma prioritária de citação das pessoas físicas, naturais, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Ela é a forma principal de citação porque o legislador ele reconhece, e aqui com todas as críticas que a gente possa fazer à eficiência do sistema postal, o legislador reconhece que a citação pelo correio ela é a mais rápida e menos custosa, especialmente se a gente falar de citação feita para outros estados ou cidades. As cartas de citação pelo correio elas são feitas conforme expressa previsão do Código de Processo e também pela jurisprudência do STJ, com o aviso de recebimento, que é aquela carta registrada que o destinatário confirma, assina e a data e o dia em que ele recebe. A citação pelo correio, ela então é a forma prioritária de citação no Código. Mas isso não impede, embora seja a forma prioritária de citação, isso não impede que o autor, de forma justificada, requeira a citação por outro modo, por exemplo, por oficial de justiça, por mandado, cuja certidão tem fé pública, então garante com uma certeza maior de que a citação foi realizada de forma válida, ou por edital, desde que ele demonstre as hipóteses de cabimento, que a gente vai tratar um pouquinho adiante. Já as pessoas jurídicas, porque eu falei aqui que a citação por correio ela é prioritária para pessoa física, para microempresa e para empresa de pequeno porte. Já para as pessoas jurídicas que não sejam microempresa ou empresa de pequeno porte, quando a gente fala das pessoas jurídicas privadas, ou as pessoas jurídicas de direito público, elas são citadas de forma prioritária por meio eletrônico. Isso expressa a previsão do Código. Então, para que essas pessoas jurídicas elas sejam citadas por meio eletrônico, elas são obrigadas por expressa previsão do Código de Processo a fazer um cadastro junto ao Poder Judiciário, no qual elas vão deixar basicamente um e-mail e alguns outros dados, e por meio desse e-mail, por meio desses dados, o Poder Judiciário vai conseguir realizar a citação dessas empresas com endereço e número de CNPJ e razão social, o nome empresarial, melhor dizendo, e aí por meio desses dados a citação eletrônica vai poder ser realizada. A citação eletrônica aqui, portanto, que é a forma preferencial prioritária de citação das pessoas jurídicas que não sejam microempresa e empresa de pequeno porte, que essas são citadas preferencialmente pelo correio. Agora, se a regra é a citação pelo correio, o artigo 247 do Código de Processo Civil vai trazer as exceções a essa regra, as situações nas quais não será possível a citação pelo correio. E não será possível, então, a citação por correio nas ações de Estado que tratem do estado civil da pessoa, como, por exemplo, uma ação de interdição, nas ações em que o citando for incapaz, nas ações em que o citando for pessoa jurídica de direito público, na ação do incapaz essencialmente por mandado, na pessoa jurídica por direito público porque ela é por meio eletrônico e, se não for possível, por meio do mandado, essencialmente. E se o citando residir em um local que não é atendido pela entrega de correspondência, se o carteiro não conseguir chegar até o local em que a pessoa que tem que ser citada está, ou se o autor justificadamente requerer a citação de outra forma, que foi o exemplo que eu dei. O autor pode pedir a citação de outro modo, desde que ele justifique o seu pedido. É importante a gente falar também que essa carta de citação ela é sempre entregue com uma cópia da petição inicial, com uma cópia do despacho da decisão, melhor dizendo, que recebe a inicial e que marca a audiência de conciliação e de mediação prévia, e também se existir uma cópia da decisão que defere a tutela provisória de urgência ou de evidência para que o réu, o citando, melhor dizendo, quando tiver conhecimento dessa ação, ele tenha conhecimento de todas as suas nuances até aquele momento. Já a segunda espécie de citação que o Código traz é a citação por oficial de justiça, que é a citação feita por mandado. E a citação por oficial de justiça ela é feita quando a citação por correio não der certo, quando a citação por correio ela for frustrada, ou nas outras hipóteses previstas em lei, como essa que a gente acabou de tratar, se o autor pedir de forma justificada e expressa que seja feita por oficial de justiça por mandado. O oficial de justiça, quando ele encontrar o citando, então ele vai ler o mandado, ele encontrar a pessoa que tem que ser citada, ele vai ler o mandado e vai entregar uma contrafé para essa pessoa vai aporar, o código fala, aporar o seu ciente,
vai colocar ali que recebeu aquela citação e que entendeu o seu conteúdo. Se a pessoa se recusar a receber a contrafé ou colocar que está ciente do ato, o oficial de justiça tem fé pública para declarar que leu o mandado ou que tentou ler o mandado e que aquela pessoa foi citada, está perfeitamente citada e que a citação é válida. E contrafé, como eu disse, é justamente essa cópia da petição inicial, da decisão de recebimento da petição inicial e, eventualmente, da decisão que tratar da tutela provisória, ali já deferida no primeiro momento de análise do processo pelo juiz. O mandado ele tem alguns requisitos, e são os requisitos do artigo 250 do Código de Processo Civil. Esse artigo vai dizer que o mandado ele vai ter que ter o nome do autor e do citando com seus endereços, a finalidade da citação, o prazo para contestar sob pena de revelia, sob os efeitos da revelia, ou o prazo para embargar, a aplicação de uma possível sanção para o descumprimento dessa ordem, por exemplo, se uma tutela de provisória ela foi deferida nesse momento, o citando ele vai ter conhecimento disso e de eventualmente alguma sanção de alguma multa que seja que decorra do descumprimento da ordem que foi aplicada contra ele. O mandado ali também vai ter que ter a intimação do citando para comparecer com o advogado ou defensor público por uma audiência de conciliação ou mediação que tenha sido designada pelo juiz com base no artigo 334 e vai ter, como eu disse, a contrafé, que é a cópia da petição inicial da tutela provisória se existir, e a assinatura do escrivão ou chefe de secretaria sob ordem do juiz, que é quem manda realizar a citação de fato. Sem tais requisitos, o mandado vai ser nulo, são os requisitos de forma desse mandado, e sempre que a gente falar de ato processual, eu tenho que lembrar a questão da instrumentalidade das formas, que se o ato for praticado de alguma outra forma, ou faltando algum requisito, e ainda assim atingir a sua finalidade, ele vai ser perfeitamente válido, e a gente não vai poder falar de nulidade desse ato processual. Prosseguindo aqui, a gente vai tratar da citação por hora certa. E a verdade é que a citação por hora certa ela é uma espécie de citação por oficial de justiça, de citação por mandado. Só que ela tem um regramento muito próprio, porque ela é uma forma de citação por oficial de justiça muito particular. Tanto que ela é regulada nos artigos 252 a 254 do CPC. E a citação por hora certa ela é aplicável quando o oficial de justiça vai atrás do citando, vai até o local onde deveria estar o citando, a pessoa que vai ser citada, e não encontra. Só que o oficial de justiça ele não encontra essa pessoa por duas vezes e também suspeita que essa pessoa esteja se ocultando. E aqui muita atenção porque a gente tem que ter esses requisitos de forma conjunta. O oficial de justiça tem que buscar essa pessoa por duas vezes e essa tem que ter a suspeita de que essa pessoa está se ocultando. O código não explica se essas visitas do oficial de justiça elas têm que ser em dias diferentes ou podem ser no mesmo dia. Não existe uma proibição, não existe uma regra. Elas podem ser feitas, por exemplo, no horário da manhã e à noite, porque se uma pessoa trabalha, em tese estaria em casa à noite para receber essa citação. O código só exige que hajam duas visitas e haja suspeita de ocultação. O oficial de justiça, então, ele vai declarar todos esses fatos na sua certidão. Ele vai relatar, inclusive mencionando os dias e os horários nos quais ele compareceu, e vai relatar que há também a suspeita de ocultação do citando, da pessoa que vai ter que ser citado, que deve ser citado. Nesse caso, então, o oficial de justiça, o código explica, ele vai tratar de uma pessoa que ele encontre da família, ou até de um vizinho ou de uma outra pessoa, vai explicar do que se trata essa citação e vai dizer para esse vizinho, para essa pessoa, para esse familiar, que vai retornar no dia seguinte em determinado horário para realizar de fato a citação. Retornando no dia seguinte, e o oficial de justiça ele pode retornar independentemente de uma nova ordem do juiz, retornando no dia seguinte, caso ele não encontre a pessoa que ele tem que citar, ele vai buscar saber o motivo da ausência, vai declarar isso também na sua certidão, do porquê aquela pessoa não está ali, e vai citar vai citar aquela pessoa que tem que ser citada na pessoa desse familiar ou na pessoa desse vizinho. E o procedimento da citação vai estar todo realizado, vai ser válido e vai ser eficaz. Ele é chamado de citação por hora certa justamente porque nessa terceira visita que o oficial de justiça faz, ele avisa no dia anterior que ele vai retornar em um determinado horário, e é por isso que é chamado de hora certa. E é por isso também que a gente explicou agora há pouco que essa é uma modalidade de citação que é ficta, porque ela é uma citação presumida. A lei presume que nessa circunstância, com todo esse procedimento, aquele que tem que ser citado vai ter conhecimento da ação e vai ter a oportunidade de comparecer ao processo, de participar da relação processual e ali defender os seus direitos, defender os seus interesses.
O código também explica que se essa pessoa, esse familiar ou esse vizinho com o qual o oficial de justiça se comprometeu a retornar, ele se encontrar ausente, se ele não estiver lá no local, ou se ele se recusar a receber a citação ou até a contrafé, também não vai ter problema, a citação vai continuar sendo válida e o oficial de justiça vai apenas relatar todas essas circunstâncias, todas essas intercorrências na sua certidão que vai parar no processo, que vai estar lá no processo. O código também explica que esse procedimento de cientificação, de informar que ele vai retornar no dia seguinte, pode ser feito para o porteiro, para o controlador de acesso, se existir um condomínio edilício ou um loteamento. E aqui a gente pode explicar até de uma forma um pouco mais ampla, se tratar, caso seja também uma casa em que haja um funcionário responsável pela portaria ou pelo recebimento das correspondências. A ideia é que o código vai presumir, a lei vai presumir, que nesse caso a citação cumpriu a sua finalidade e chegou até a pessoa que deveria chegar. Justamente porque é uma citação ficta, uma citação presumida, o código ele vai trazer um outro procedimento que é o da carta ou e-mail de cientificação. O Código de Processo Civil ele vai dizer que nos 10 dias seguintes, desse prazo de 10 dias seguintes à realização da citação, o cartório, na verdade o escrivão ou o chefe da secretaria, o responsável máximo desse ofício judicial, ele vai mandar uma carta, um telegrama ou uma correspondência eletrônica, e aqui o código permite que o chefe ali da secretaria ele adote a postura que ele julgar mais eficaz. Ele vai mandar uma cientificação, uma carta de cientificação explicando para o citando, mandando para esse endereço qual foi todo o procedimento, uma síntese em suma daquela certidão que o oficial de justiça lavrou com todos os horários e visitas e cientificações e buscas que foram feitas atrás dessa pessoa que foi citada por mandado por hora certa. Uma outra questão que a gente tem que tratar quando a gente fala da citação por oficial de justiça por mandado é a questão da carta precatória. É porque os oficiais de justiça eles estão sempre subordinados a um determinado juiz. E como vocês sabem, o juiz está sempre limitado a uma porção de território, a um espaço territorial sobre o qual ele exerce a sua jurisdição. Agora, se o mandado de citação ele tiver que ser cumprido no território de jurisdição de um outro juiz, essencialmente em uma outra comarca, seção ou subseção judiciária, quando a gente fala da Justiça Federal, o cumprimento desse mandado de citação ele vai ser feito por meio de uma carta precatória. Então o juiz que deseja a citação expede uma carta precatória, envia para o local, para o juiz no qual deve ser cumprida essa carta precatória, e aí é o oficial de justiça desse local que vai realizar o cumprimento dessa carta e vai devolvê-la para o juiz que a expediu, para que haja a formalização, a completude, né, a finalização do próprio processo de citação, do procedimento de citação. Tem uma exceção no artigo 255 do Código de Processo Civil, que é a questão das comarcas contíguas. Como eu disse, um juiz ele tem jurisdição sobre um espaço territorial determinado. Agora, nas comarcas contíguas de fácil comunicação ou nas mesmas regiões metropolitanas, a citação ela pode ser feita por oficial de justiça sem qualquer problema. Então, como ali no ABC Paulista, cidades muito próximas a São Paulo, que são interligadas, conectadas, ou na região da Baixada Santista, e você pode adaptar isso, por exemplo, na sua região, você consegue imaginar cidades locais em que o oficial de justiça ele pode realizar o cumprimento do mandado de citação sem precisar expedir uma carta precatória, que é um procedimento mais demorado, mais longo e até mais custoso para o Poder Judiciário, que se pudesse ser evitado, melhor. E aqui a gente consegue perceber, inclusive, o porquê da citação por correio ela ser a preferencial no Código de Processo Civil, lá para as pessoas naturais, para as microempresas e empresas de pequeno porte, e porque a citação eletrônica ela acaba sendo a regra para as pessoas jurídicas, direito privado ou direito público. Justamente porque o procedimento da citação por mandado, que é muito tradicional, ele é um procedimento muito formal, que traz maiores seguranças, mas também é mais custoso e mais demorado, ele prolonga um pouco mais o processo. A outra modalidade de citação que o Código prevê é a citação por edital, e essa é a segunda modalidade ficta, presumida de citação, que se materializa, como já dá para perceber, pela publicação de editais. E ela é uma citação presumida porque os editais que são publicados pelo Poder Judiciário, eles são editais públicos e a lei presume, por conta da ampla divulgação que eles têm, que eles vão chegar ao teu conhecimento do citando, daquela pessoa que tem que receber a citação.
E o artigo 256, justamente porque é uma citação presumida, uma citação ficta, ele traz as hipóteses de cabimento dessa espécie de citação, que é uma citação que por sua conta, sua própria natureza, deve ser uma situação excepcional, uma citação realizada como exceção. O código vai falar no 256, então, que é possível a citação por edital se for desconhecido ou incerto o citando. Se a pessoa que for citada for desconhecida ou incerta, a citação vai ter que ser essencialmente por edital. Agora, tem situações em que o autor de uma ação ele não conhece, ele não sabe exatamente quem é a pessoa que ele está processando. Imagine então uma invasão de um terreno em que haja uma reintegração de posse e o proprietário desse imóvel, ou o possuidor desse imóvel, melhor dizendo, ele vai buscar a posse, retomar a posse desse imóvel e ele sabe que alguém invadiu. Ele não sabe quem, mas alguém invadiu e aquela pessoa está lá na posse do seu imóvel. O oficial de justiça, quando for realizar a citação dessa pessoa, ele próprio, oficial de justiça, em tese, pode chegar até essa pessoa e conseguir extrair a sua identificação, extrair o seu nome, os seus documentos e eventualmente até o outro local em que ele esteja sem ser aquele imóvel objeto da ação de reintegração. Se ele conseguir essas informações, ele, oficial de justiça, vai lavrar isso numa certidão e vai trazer isso para um processo. Lembra, a finalidade da citação é conseguir informar uma pessoa de que existe um processo e dar para ela a oportunidade de se defender. Se for possível fazer isso por mandado, conhecer quem é a parte citanda, quem é o réu executado ou interessado, não vai ser preciso expedição de edital, que fica, portanto, para uma exceção em que realmente não seja possível conhecer quem é a pessoa que vai ser citada. A segunda hipótese de cabimento do edital é muito parecida, mas vai falar que vai caber a citação por edital quando for desconhecido, incerto ou inacessível o lugar onde está a pessoa. Então se conhece a pessoa, mas o local é inacessível. E o código fala que se considera inacessível o país que recusar o cumprimento da carta rogatória. A rogatória é uma espécie, é um ato de comunicação judicial feita por um juiz brasileiro com um juiz do exterior e ele depende da cooperação entre o Poder Judiciário brasileiro e o Poder Judiciário e o Judiciário de um outro país. Caso esse país onde esteja a pessoa a ser citada ele não aceite o cumprimento da carta rogatória por alguma razão, a citação por edital vai ser possível e vai se presumir, com a nomeação de um curador especial, caso a pessoa não compareça para se defender no processo pessoalmente, vai ser possível o prosseguimento dessa ação judicial. E aqui eu disse que é quando o citando for desconhecido, essencialmente, ou o local em que ele esteja seja inacessível ou desconhecido. O Código de Processo ele traz no artigo 256, parágrafo 3º, uma situação que é bastante utilizada na prática, que é a questão da expedição de ofícios. A citação por edital ela é excepcional, e ela é tão excepcional que o Código exige que antes de ser expedido o edital, sejam expedidos ofícios para as concessionárias de serviços públicos e para os órgãos públicos, como para o Tribunal Superior Eleitoral, que tem os dados eleitorais da pessoa, para o Banco Central, onde as pessoas mantêm contas bancárias, para as empresas de telefonia, porque quase todo mundo tem um telefone e às vezes eventualmente tem o endereço dessa pessoa, para as concessionárias de serviço público, como a prestadora de água, de energia elétrica, para que se tente encontrar o nome e os dados, melhor dizendo, os dados e eventualmente o endereço dessas pessoas e para se conseguir realizar a citação por correio ou por oficial de justiça sem precisar de expedição do edital. Se ainda assim não for possível conhecer quem é o réu da ação ou o seu endereço aí vai ser possível a expedição do edital conforme o artigo 256, inciso 2. A terceira hipótese que o Código traz para a expedição do edital é nos todos os demais casos previstos em lei. E aqui é realmente uma cláusula aberta, então toda a situação em que a lei exigir a citação por edital, vai ser feita a citação por edital. Um exemplo que o próprio Código traz são nas ações de uso capião, seja na modalidade extrajudicial, seja na modalidade judicial, são expedidos editais para que alguém que tenha interesse naquele imóvel uso capiendo manifeste a sua oposição. O Código também diz no 256, parágrafo 2º, que é possível, caso o local seja inacessível, que o juiz ele espalhe a notícia da citação do citando do réu executado interessado por meio do rádio. É possível então que o rádio seja uma ferramenta utilizada nessa busca pelo citando. Quando a gente fala de requisitos da citação por edital, além dessas situações que autorizam por lei, isso tem que estar escrito, tem que estar declarado pelo próprio autor
na petição inicial ou numa manifestação posterior, ou pelo oficial de justiça que, tentando cumprir o seu mandado de citação, constata uma dessas situações e lavra na certidão, leva essa informação para o juiz e aí o juiz consegue ter um poder de decisão, consegue definir a citação por edital, se for o seu caso. O código fala então que determinada a citação por edital, esse edital ele vai ser publicado na internet, no site do próprio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que estiver vinculado ao juiz e também numa plataforma de editais que o Conselho Nacional de Justiça possui. Além disso, o código permite que o juiz ele faça a publicação desse edital em jornais de ampla divulgação ou por algum outro meio que seja peculiar daquela região no qual o juiz trabalhe, oficie e que o juiz acredite que vá surtir efeito para encontrar essa pessoa. O código dá o exemplo do rádio, mas aqui o código também traz uma cláusula aberta que permite o magistrado criar uma hipótese de citação, de divulgação do edital de citação que ele julgue que vai atingir o efeito. Por exemplo, fixar esse edital num local que haja grande movimentação de pessoas naquela comarca, naquela região, como um supermercado ou um posto de saúde, algum local em que o juiz acredite que aquele edital vai chegar até a pessoa do citando. Outra questão que a gente tem que trazer aqui sobre o edital é a questão do prazo desse edital. O código vai dizer que o juiz ele vai fixar esse prazo e ele vai ser fixado entre 20 a 60 dias pelos quais esse edital ele vai ser público. Se existir mais de uma publicação de edital, esse prazo ele vai contar a partir da primeira publicação, ainda que hajam outras depois, outras subsequentes. E vencido esse prazo, então, que ele vai ser de 20 a 60 dias, no dia útil seguinte vai ser o início do prazo para que o réu apresente a sua resposta, para que o réu apresente a sua defesa. E caso o réu permaneça rével, caso o réu ainda não compareça, é que vai ser nomeado curador especial, porque, como eu disse, essa é uma modalidade de citação ficta, presumida, e que prevê esse procedimento de nomeação do curador especial, que é a pessoa que vai efetivamente participar da relação processual em nome do citando e vai ali defender os interesses do citando da melhor forma que ele puder. A última modalidade de citação que o Código de Processo prevê é a citação eletrônica. O processo eletrônico ele foi introduzido por lei no nosso direito aqui no Brasil em 2006, por meio da Lei 11.419. E diz aqui que no processo eletrônico todas as citações elas deveriam ser feitas por forma eletrônica. Agora, num país como o Brasil atual, no Brasil que a gente tem hoje, é muito difícil que as pessoas peguem os seus e-mails, os seus dados, cadastrem junto ao Poder Judiciário para que recebam como pessoas físicas as citações que são determinadas eventualmente numa ação judicial de que eventualmente essa pessoa pode participar. O Código de 2015 ele traz um avanço e obriga que as pessoas jurídicas façam esse cadastro para que recebam as citações e intimações. Aqui a gente está tratando essencialmente das citações. Só que exigir isso para a pessoa física ainda é algo um pouco fora da realidade. Muitas pessoas sequer possuem e-mail, se a gente pensar no Brasil, que é um país com dimensão continental, e se tem e-mail não utiliza com essa frequência a ponto de se ter uma citação válida por meio desse e-mail. O que acontece na prática, e aí sim funciona, é uma coisa corriqueira, é que os advogados recebam publicações eletrônicas. Mas aí são as publicações que os advogados recebem, são as intimações que os advogados recebem na representação das partes ou dos interessados, e não a citação da parte em si ser feita por meio eletrônico. Isso, embora seja um pouco mais utópico, menos usual, bastante menos usual, ainda é possível. A lei também permite que a citação da pessoa física natural seja feita pela via eletrônica. Outra questão de extrema importância quando a gente fala em citação é a questão dos efeitos da citação. A citação, como a gente viu, ela é um ato fundamental para o processo, ela é essencial para a validade de todo o procedimento e ela produz alguns efeitos. O primeiro deles é de chamar o citando para participar da relação processual. Se a gente fala de um réu e de um executado, para triangularizar essa relação processual, para fazer com que a relação ela seja formada então pelo autor ou exequente, o Estado-juiz, o juiz e o réu ou executado. Esse é o primeiro dos efeitos e talvez o principal e imediato efeito da citação. Agora, o artigo 240 do Código de Processo Civil ele traz os outros efeitos que a citação produz. E algumas desses efeitos, algumas dessas consequências da citação, eles são de natureza material, vão ter repercussão no direito material que está sendo discutido, e outros desses efeitos eles são de natureza meramente processual, estritamente processual. Agora,
A gente tem que ter a noção de que a própria redação do artigo 240 caput, ela explica pra gente que esses efeitos eles só se produzem, esses efeitos vão surtir no mundo jurídico desde que a citação seja uma citação válida. Porque se essa citação ela for inválida, esses efeitos não serão produzidos. Mas se for uma citação válida, ainda que determinada por um juiz incompetente, os efeitos estarão produzidos. Muita atenção nisso, porque é sempre objeto de pergunta e também de uma relevância prática enorme para que você consiga entender quais são as consequências da citação. E a primeira das consequências da citação é de criar a litispendência. A litispendência é a reprodução de uma ação idêntica a outra que já está em curso. E a consequência é de que a ação que teve uma citação válida anterior, ela vai ser mantida no mundo jurídico e a ação posterior vai ser extinta sem análise do mérito por conta da litispendência. E a ação idêntica, de acordo com o artigo 337, parágrafo 2º, é aquela ação que repete os mesmos elementos de sua ação. As partes, o pedido e a causa de pedir. A ação que possui esses mesmos elementos, ela vai criar uma lide pendente, uma lide copiada, uma ação copiada, e a segunda vai ter que ser extinta para que a primeira permaneça. E a citação válida é que produz esse primeiro efeito. O segundo efeito da citação é que ela torna litigiosa a coisa. O objeto dessa ação judicial vai ser, a partir da citação válida, um objeto litigioso, e isso tem consequências, por exemplo, na questão da alienação desse possível objeto litigioso, se a gente estiver falando de um bem móvel ou imóvel, por exemplo, e a citação válida que produz esse efeito. A fraude à execução, por exemplo, ela é uma questão que é caracterizada após a citação no processo de conhecimento, porque antes da citação você pode até falar de fraude contra credores, que é um vício social do negócio jurídico, mas aqui é demonstrado por uma ação judicial própria, que é a ação anulatória ou pauliana. Já a fraude contra credores é um pouco menos formal, um pouco menos exigente no seu aspecto formal, nos seus requisitos, e ela é demonstrada a partir da alienação do objeto litigioso posterior à citação válida. E daí a gente consegue entender por que a citação válida torna litigiosa a coisa discutida no processo. O terceiro efeito da citação é a constituição do devedor in mora. E aqui esse é um efeito de direito material, ele é um efeito que traz consequências, é um efeito essencialmente de direito civil. Pulando agora um pouquinho para uma aula de direito das obrigações de direito civil, a gente tem que lembrar que a mora ou ela é ex persona ou ela é ex re, da própria coisa. Quando essa mora ela for da ex persona, ela vai depender de uma interpelação para que ela seja constituída. E essa interpelação, essa notificação, comunicação, ela é feita de maneira extrajudicial, por exemplo, uma carta com aviso de recebimento ou um comunicado feito por um cartório de notas, ou ela é feita, a interpelação, por meio de uma citação judicial. E a partir desta interpelação é que as consequências da mora começam a correr. E quais são as consequências da mora? O artigo 395 do Código Civil vai dizer que o devedor in mora ele vai responder pelos prejuízos que ele der causa, pelos juros, pela atualização monetária e pelos honorários de advogado que forem devidos. E esse é um paralelo, como eu disse, esse efeito da citação ele vai ter relação com as obrigações ex persona, porque as obrigações ex reg são aquelas que têm o seu valor e a sua data de vencimento pré-determinada. As consequências da mora elas começam a correr a partir do momento do vencimento, e aí essa mora ela se constitui, a ex re, a partir do seu vencimento, independentemente de citação. Isso é importante para que a gente tenha uma breve lembrança do direito civil quando trata da mora, e também para entender qual que é a mora que a citação aqui produz, qual que é a mora que a citação é capaz de desencadear. O outro efeito da mora é a interrupção da prescrição, de acordo com a redação do artigo 240 caput. Para a gente lembrar também um pouquinho mais de direito material, prescrição é a perda de um direito, de uma pretensão, melhor dizendo, é a perda de uma pretensão pelo decurso de um prazo fixado na lei. Já a decadência é a perda de um direito em si, um direito potestativo, também porque ele não foi exercitado durante um determinado período de tempo. O 240, parágrafo 1º, embora a gente esteja falando aqui que é a citação válida que produz esses efeitos, o 240, parágrafo 1º, ele explica pra gente que o que interrompe a prescrição
ou a decadência, na verdade, é o despacho que ordena a citação. Então é um pouco diferente, porque entenda, o despacho que ordenar a citação, ele é deferido pelo juiz, só que ele é anterior à própria citação, porque se hoje um juiz ele determinar a citação, essa citação, seja por correio, por edital ou por mandado, ela vai ser realizada só daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, semanas ou quem sabe meses e até anos em casos mais extremos. Então a interrupção da prescrição ela é feita a partir do despacho do juiz que determina a citação e ela vai ter um efeito retroativo que funciona, como eu disse, tanto para decadência como para prescrição, um efeito retroativo à data de propositura da ação. Então imagine que um autor ele propõe uma ação em 1º de fevereiro, hoje, imagine o mês que você esteja, que seja posterior a fevereiro, ou uma outra data posterior a fevereiro. O juiz, ele faz o despacho determinando a citação, a partir da data desse despacho, a prescrição ou decadência se interrompem e retroagem até a data de propositura dessa ação. Esse é o efeito da citação, talvez um dos mais relevantes e um efeito de direito material extremamente relevante quando a gente fala na questão da prescrição e da decadência, da discussão sobre esse prazo. Mas tem mais um complemento em relação a essa eficácia retroativa, porque é o seguinte, eu expliquei então que essa eficácia retroativa da prescrição ou decadência, ela corre a partir do despacho que ordena a citação. Acho que isso ficou claro. Agora, o código fala que se faltar alguma providência que o próprio autor da ação deva tomar, o fornecimento de algum documento, ou alguma outra providência que o juiz determine, o autor ele tem que tomar essa providência em até 10 dias. Porque caso ele não tome essa providência, a citação vai ter eficácia retroativa, vai ter eficácia de interromper a prescrição ou considerar o exercício do direito decadencial, do direito potestativo, só que isso não vai retroagir para a data de propositura da ação. A eficácia retroativa vai ser apenas até a data do despacho que o juiz ordenou a citação. Pode parecer confuso, mas acho que com esse exemplo que a gente deu, fica um pouco mais fácil de compreender. Como eu disse, imagina que o autor entrou com uma ação em fevereiro de um determinado ano, fevereiro de 2020, 1º de fevereiro de 2020. E aí ele vai ordenar essa citação, ele vai despachar mandando fazer a citação em março, só no mês seguinte. A regra é que, com o despacho feito em março, a eficácia retroativa da interrupção da prescrição ou exercício da decadência retorne lá para 1 de fevereiro, que é a data de propositura da ação. Mas se o autor tiver que cumprir alguma determinação do juiz e não fizer isso em 10 dias, a eficácia retroativa de interrupção da prescrição ou de exercício da decadência vai existir, só que vai até a data do despacho que ordenou a citação. No nosso exemplo, 1º de março de 2020, e não a data da propositura da ação. O artigo 240, parágrafo 3º do Código de Processo, em continuidade a essa explicação, ele vai dizer que, e essa é uma regra que foi introduzida repetindo uma posição da jurisprudência de muitos anos do STJ na súmula 106 do STJ, que diz que uma demora que seja atribuível, imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, uma demora no mecanismo da justiça não pode prejudicar a questão da contagem do prazo de prescrição ou decadência. Essa demora não pode prejudicar o autor da ação e não é imputável a ele. Uma outra questão é a questão da extinção do processo sem análise do mérito, porque essa eficácia retroativa, o efeito retroativo da prescrição da decadência interruptivo, ele persiste ainda que essa ação no futuro venha a ser extinta sem análise do mérito. Só tem 2 situações nas quais a eficácia retroativa não vai existir na extinção sem análise do mérito, que é se ocorreu o abandono do processo por qualquer das partes após 1 ano ou se por inércia do autor por mais de 30 dias. Nesses 2 casos, se o processo for extinto dali a anos, a eficácia retroativa nunca existiu e aí eventualmente a prescrição ou decadência vai poder ser consumada, vai poder ser atingida. Já se no futuro o processo for extinto sem análise do mérito por qualquer outra das razões, a eficácia retroativa vai persistir e vai ser considerado uma interrupção ali pela propositura da ação judicial quando a gente fala da prescrição e vai se considerar que o direito foi exercido dentro daquele prazo se a gente falar de decadência. Uma outra questão aqui é um paralelo com o Código de Processo Civil antigo, mas que pode cair numa prova como uma pegadinha, é a questão do juízo prevento. É que o Código de Processo Civil de 1973 dizia que a citação válida tornava o juízo prevento.
E na verdade o Código de Processo de 2015, no artigo 59, ele mudou essa regra, ele criou uma regra mais harmônica com o sistema processual civil e passou a prever que é o registro ou a distribuição da ação judicial que vai tornar o juízo prevento e não mais a citação válida. Então é um momento muito anterior, é o momento da propositura que determina qual que vai ser o juízo prevento, que é uma questão de modificação lá da competência relativa, que vai determinar a prevenção e não mais a citação válida, que é um momento posterior e às vezes bastante posterior. E uma última distinção, o último ponto dessa aula é fazer uma breve diferença com a intimação, porque a gente tratou essa aula toda da citação, que é um ato processual próprio, um termo processual técnico com efeitos bastante específicos que a gente aprendeu aqui nessa aula, mas a intimação, ela é, em contrapartida, por outro lado, um ato que também dá ciência para alguém dos atos e dos termos de um processo, conforme o artigo 269 do Código de Processo Civil, conforme esse conceito que está nesse artigo 269. Agora, em comum, tanto a citação quanto a intimação tem o fato de que elas podem ser dirigidas para réu, executado ou interessado. Já a intimação, ela também pode ser dirigida para qualquer das partes, não só para o réu, mas, por exemplo, para o autor, e para os advogados, para os auxiliares da justiça, como peritos e testemunhas, e para qualquer terceiro que tenha que praticar um ato dentro do processo. Essa é uma diferença breve e sucinta sobre a citação, para que vocês compreendam que a intimação é muito mais ampla e talvez não tão técnica quanto a citação, que é uma expressão própria dentro do sistema processual civil atual. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscrevam no canal, sigam a gente lá no Instagram da Cedro Jurídico para vocês terem mais conteúdos como esse, gratuitos e de qualidade. Muito obrigado, valeu!